Senhoras e senhores, boa noite. Por haver quórum regimental e sob a proteção de Deus, damos por aberta a 21ª sessão ordinária da sessão legislativa do ano 2018. Tendo em vista a distribuição prévia dos textos das atas das sessões ordinárias e extraordinárias realizadas no dia 10 de maio, colocamos as referidas atas em discussão. Em discussão as atas. Não havendo discussão, coloco as atas em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovadas as atas. Expediente. Solicito ao primeiro secretário, o vereador Maicon Coelho, que proceda à leitura de forma sumária do grande expediente. Matérias do expediente. Veto 1 de 2018. Veto total ou parcial do projeto de lei. Autor, prefeito municipal. Veto parcial ao projeto de lei complementar número 44 de 2017, que altera o artigo 6º da lei complementar número 327, de 1º de abril de 2015, que consolida a legislação municipal referente ao emprego público dos agentes comunitários de saúde, dos agentes de combate a epidemias e da outras providências. Projeto de lei ordinário. Autor, Fernando César Souza. Autoriza o Poder Executivo a realizar compensação tributária com as instituições municipais de ensino privado, pelo oferecimento de bolsas de estudo às crianças carentes no município de Rio do Sul. Emenda. Autor, James Rides da Silva. Altera o artigo 1º do projeto de lei complementar número 17, de 3 de maio de 2018, que altera o inciso 2º do artigo 14 da lei complementar número 338, de 25 de novembro de 2016, que dispõe sobre a política municipal de meio ambiente, cria o Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente e o Fundo Municipal do Meio Ambiente e dá outras providências. Indicação 283 de 2018. Autor, Fernando César Souza. Ao Executivo Municipal, Secretaria de Infraestrutura, para que seja feita roçada e limpeza na Rua das Industriais, bairro Fundo Canoas, principalmente em frente à Residencial Canoas. Fotos em anexo. Matérias da ordem do dia. Emenda. Autor, Carizo Sávio Giacomini. Emenda substitutiva global ao projeto de lei número 20, de 22 de fevereiro de 2018, que dispõe sobre a divulgação do quadro de médicos e estabelecimentos de saúde, localizados no município de Rio do Sul, e dá outras providências. Projeto de lei ordinário. Autor, Carizo Sávio Giacomini. Dispõe sobre a divulgação do quadro de médicos em estabelecimentos de saúde, localizados no município de Rio do Sul, e dá outras providências. Projeto de lei ordinário. Autor, Carizo Francisco Guetem de Lima. Altera os dispositivos da Lei 5.715, de 1º de abril de 2016, que dispõe sobre a posse consciente e controle das populações de cães e gatos no município de Rio do Sul e dá outras providências. Passa a palavra ao presidente. Solicito ao primeiro secretário que leia as correspondências recebidas. Ofício número 857 de 2018. Ofício 139 de 2018. Excelentíssimo senhor vereador Tiago Maestre, presidente da Câmara Municipal de Taió. Assunto, indica representante do Poder Legislativo Municipal de Rio do Sul. Excelentíssimo senhor presidente, honra-nos registrar o recebimento e agradecimentos ao convite para participarmos da sessão ordinária na Câmara Municipal de Taió, que ocorrerá no dia 14 de maio de 2018, às 19 horas. Tendo em vista o compromisso previamente assumido por esta presidência, comunico que, na ocasião, o Poder Legislativo Municipal será representado pelo vereador Marcos Norberto Zanis. Limitados ao exposto, renovamos expressões de consideração e apreço. Presidente da Câmara Municipal de Rio do Sul, James Rides da Silva. Passa a palavra, presidente. Correspondências recebidas. Ofício número 857 de 2018 da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, Departamento de Articulação e Gestão,
informando a liberação de recursos federais na ordem de R$ 860.430,77 para a execução de ações de recuperação de infraestrutura destruída, danificada por desastre. Passa a palavra ao presidente. Obrigado, primeiro secretário. Ordem do dia. Projetos. Solicito ao primeiro secretário para que proceda a leitura dos pareceres dos projetos constantes na ordem do dia. Comissão de Constituição, Legislação e Justiça, Ética, Decoro Parlamentar e Redação Final. A proposta de emenda número 13, de 17 de abril de 2018, de autoria do vereador Carizo Sábio Giacomini, que dispõe sobre a divulgação do quadro de médicos em estabelecimentos de saúde, localizados no município de Rio do Sul, e dá outras providências. A proposta de emenda em questão retira a obrigatoriedade da divulgação do quadro de médicos em estabelecimentos privados, conforme está no projeto de lei número 20 de 2018. Assim, trata-se de uma emenda modificativa, somente ajustando o projeto original, permanecendo a obrigatoriedade somente quanto aos estabelecimentos públicos de saúde. Cabe ressaltar que emendas aos projetos de lei são de iniciativa exclusiva de qualquer vereador, conforme o regimento interno desta Casa. Parecer e voto relator. Sendo assim, concluo a presente matéria estar revestida de todas as formalidades legais e constitucionais, motivo pelo qual voto pela sua aprovação em primeira discussão e votação, e solicito aos demais pares que adotem o mesmo posicionamento em relação à matéria. Relator, Maicon Coelho. Parecer da comissão. Marcos Zanella, a favor. Carizo Giacomini, a favor. Maicon Coelho, a favor. Marcos Zanis, ausente. Zelida Silva, a favor. Comissão de Educação, Cultura, Esporte, Saúde e Assistência Social, Política Urbana, Agrícola e Meio Ambiente. Trata-se de análise de emenda número 13 de 2018, de autoria do senhor vereador Carizo Sábio Giacomini, que altera dispositivos do projeto de lei ordinária número 20 de 2018. Parecer e voto relator. A emenda adequa ao projeto do nobre vereador, restringindo seu escopo de atuação às unidades de saúde pública do município. Trata-se, pois, de ajuste necessário. Sendo assim, entendo que o projeto de emenda deve ser aprovado, motivo pelo qual voto pela sua aprovação em primeira discussão e votação, e solicito aos demais pares que adotem o mesmo posicionamento em relação à matéria. Relator, Marcos Sábio Zanella. Parecer da comissão, Mário Stramoski, a favor. Marcos Zanis, a favor. Irone da Silva, favorável. Fernando César Souza, a favor. Marcos Zanella, a favor. Passa a palavra ao presidente. Coloco a proposta de emenda número 13/2018 em discussão. Não havendo mais discussão, coloco a proposta de emenda 13/2018 em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado a proposta de emenda 13/2018. Senhor secretário. Comissão de Constituição, Legislação e Justiça, Ética, Decoro Parlamentar e Redação Final. Trata-se de análise do projeto de lei ordinária número 20 de 2018, de autoria do senhor vereador Carizo Sábio Giacomini, que pretende a divulgação do quadro de médicos que atendem em todos os estabelecimentos de saúde situados no município. Parecer e voto relator. Nos moldes em que apresentados o projeto se mostra revestido dos critérios de legalidade e constitucionalidade, consoantes, inclusive ressaltou o ilustre procurador jurídico da Casa. Todavia, entendo que obrigar estabelecimentos privados a disporem dia e hora de atendimento pode ser considerado como uma interferência indevida na atividade privada, o que foge ao âmbito de atuação desse Poder Legislativo Municipal. Além disso, a lei também não dispõe acerca da sanção em caso do respectivo descumprimento, o que pode implicar em ineficácia do seu conteúdo. Com essas ressalvas, o reiterado a legalidade e constitucionalidade do teor do projeto, concluo que o presente projeto de lei deve ser aprovado,
motivo pelo qual voto pela sua aprovação em primeira discussão e votação e solicito aos demais pares que adotem o mesmo posicionamento em relação à matéria. Relator, Marcos Salles Zanella. Parecer da comissão, Marcos Zanella a favor, Carizo Giacomini favorável, Maicon Coelho a favor, Marcos Zanis a favor, Zelida Silva ausente. Comissão de Educação, Cultura, Esporte, Saúde e Assistência Social, Política Urbana, Agrícola e Meio Ambiente. A colocação de um quadro contendo informações com o nome completo do médico e sua especialidade, o dia e o horário em que presta atendimento, vai ajudar na melhoria do atendimento aos pacientes. Também vai proporcionar aos cidadãos as informações necessárias para fazer valer seus direitos, ajustando a fiscalizar os médicos para que cumpram seus compromissos e atendam a população. Parecer e voto do relator. Sendo assim, concluo a presente matéria estar revestida de interesse público, motivo pelo qual voto pela sua aprovação em primeira discussão e votação e solicito aos demais pares que adotem o mesmo posicionamento em relação à matéria. Relator, Mário Sérgio Stramoski. Parecer da comissão, Mário Stramoski. A favor, Marcos Zanis a favor, Irone da Silva favorável, Fernando César Souza a favor, Marcos Zanella a favor. Passa a palavra ao presidente. Obrigado, senhor secretário. Coloco o projeto de lei ordinário número 20/2018 em discussão. Senhor presidente, o projeto de lei número 20 inicialmente teve até um erro, né? Agradecer ao Marcos Zanella, porque na lista ali dos médicos, dos horários, estava o setor privado, né? Então, o médico no seu consultório particular, não tem dinheiro público, não tem nada, se vai atender ou deixar de atender naquele momento, o paciente, é uma relação no Código Civil entre as duas partes, né, Marcos Zanella? E, com essa emenda substitutiva do global aqui do projeto, a gente corrigiu isso, só jogamos para onde é pago o erário público municipal, né? Então, vai à votação, gostaria que vocês votassem a favor. É um projeto simples, que não tem gasto para o município só, né? Colocar nos postos de saúde, onde na policlínica e também na UPA, é a lista do médico, do horário, que muitas vezes a gente fala mal do médico, que ele não está atendendo, e ao contrário, o médico que está zelando, cumprindo seus horários, nós podemos fazer seus elogios, né? Então, é nesse cumprimento dessa... Porque a pessoa também está recebendo. Se está ali porque é concursado, porque está exercendo, né? Não é porque é um médico que ele também não é obrigado a cumprir. E vários setores públicos, a gente também, na prefeitura, quase todos eles trabalham com crachá, a gente sabe o nome da pessoa que está nos atendendo. Então, também, nesse sentido, a gente também gostaria que as pessoas soubessem com quem está sendo atendido, né? Então, o nome, a especialidade. É um projeto simples, mas vai em comum acordo aí que a sociedade está pedindo, né? A sociedade pedia aqui de Rio do Sul, e gostaria que esse projeto fosse aprovado pelos demais vereadores. Obrigado. Não havendo mais discussão, coloco o projeto de lei ordinário 20/2018 em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado o projeto de lei ordinário 20/2018. Senhor secretário. Comissão de Constituição, Legislação e Justiça, Ética, Decoro Parlamentar e Redação Final. Como se infere do teor do projeto, seu intuito é adequar a realidade da Lei 5.715 à estrutura municipal, alterando a incumbência pelo cumprimento dos objetivos da referida lei, onde se estipulava serviço de vigilância à saúde. Estipula-se agora o Departamento do Meio Ambiente, transferindo a responsabilidade do setor sanitário ao setor ambiental. Trata-se, pois, de ajustar necessário. Sendo assim, concluo que o projeto de lei deve ser aprovado, motivo pelo qual voto pela sua aprovação em primeira discussão e votação e solicito aos demais pares que adotem o mesmo posicionamento em relação à matéria. Relator Marcos Salles Zanella. Parecer da comissão, Marcos Zanella a favor, Carizo Giacomini favorável, Maicon Coelho a favor, Marcos Zanis a favor, Zelida Silva a favor.
Comissão de Educação, Cultura, Esporte, Saúde e Assistência Social, Política Urbana, Agrícola e Meio Ambiente. Como se infere do teor do projeto, seu intuito é adequar a realidade da Lei 5.715 à estrutura municipal, alterando a incumbência pelo cumprimento dos objetivos da referida lei, onde se estipulava serviço de vigilância à saúde, estipulando-se agora o Departamento de Meio Ambiente, transferindo a responsabilidade do setor sanitário ao setor ambiental. Trata-se, pois, de ajuste necessário. Sendo assim, entendo que o projeto de lei deve ser aprovado, motivo pelo qual voto pela sua aprovação em primeira discussão e votação e solicito aos demais pares que adotem o mesmo posicionamento em relação à matéria. Relator, Marcos Salles Zanella. Parecer da comissão, Mário Stramoski, a favor, Marcos Zanis, a favor, Irone da Silva, favorável, Fernando César Souza, a favor, Marcos Zanella, a favor. Passa a palavra ao presidente. Coloco a proposta de lei ordinária em discussão. Não havendo mais discussão, coloco a proposta de lei ordinária 36/2018 em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado o projeto de lei ordinário 36/2018. Não tem mais projeto, né? Momento da presidência. Reforço então aos senhores, quarta-feira próxima, às 15 horas, né? Os senhores estão convidados para a gente fazer a entrega do cheque simbólico de R$100 mil para aquisição de uma balança, para fiscalização, controle de material que é levado pelo lixo, né, para a cidade de Auxílio Costa, para a gente acompanhar a pesagem, e também servirá para todos os materiais que a Prefeitura faz em aquisição para beneficiamento de estradas vicinais, como areia, brita, calcário, né? Então, fica aqui o convite a todos os vereadores para quarta-feira próxima, às 15 horas. Logo após, será dada a oportunidade ao advogado Jason Souza, juntamente com o secretário de Infraestrutura, o novo secretário, né? Ajuda, né? Aldonir Xavier, né? Para fazer a sua apresentação como novo secretário da pasta e também explicações sobre o projeto que está nessa casa de simplificação do projeto. Então, convido todos os senhores, logo após a entrega do cheque, que permaneçam no plenário, para a gente, né, sanar algumas dúvidas, né? Interessante que todos leiam, né, o projeto que está na casa, né, quanto às atribuições da comissão, que eu acho que é o que está mais específico, para a gente poder estar elaborando boas questões para tirar dúvidas, não só nossas, mas de todos os vereadores da casa. Tribuna. Solicita a segunda secretária, a vereadora Zeli da Silva, que proceda a chamada dos vereadores para o uso da tribuna em até 7 minutos e meio. Vereador Marcos Zanella. Boa noite, povo de Rio do Sul, senhor presidente, senhores vereadores. Eu uso a tribuna hoje, mais uma vez, para falar das razões que me trouxeram até aqui e por conta de pequenos episódios que eu constatei desde a nossa última sessão, que foi há 4 dias atrás. E faço isso, senhores, porque desde o início eu tento deixar claro aos senhores que a minha intenção, ao trazer uma forma nova de fazer a eleição, de tentar fazer a política, é para a gente chacoalhar a classe política, mas principalmente a administração pública. Porque eu creio que nós, como transitórios, que deveríamos ser os políticos, temos esse compromisso de modificar e de atuar na administração pública. E por que eu falo isso? Porque as coisas precisam mudar, urgentemente. Eu comentava aqui com os servidores da casa, e aí eu vou ter que dar uma modificada na minha fala, porque eu não sei os limites da minha imunidade parlamentar na tribuna, porque eu tenho que falar de um ato de corrupção supostamente vivido em cidade vizinha, na qual um empreiteiro constrói uma obra e, pelo edital, ele teria que ter recebido essa obra há mais de 1 ano e meio, e, mesmo assim, mesmo estando 1 ano e meio com a obra concluída e pronta para ser paga, ele tem que conviver com a correção monetária equivalente a 2% do total da obra, 1 ano e meio depois. Se a gente colocar só um juro normal, o juro legal é de 1%, a correção monetária é de 1 ano e meio, vamos falar no mínimo em 6%, a gente estaria falando em 18%.
Ele teve que aceitar o pagamento de 2%. Mas, para aceitar o pagamento de 2%, esse caso hipotético, ele teve que ainda desembolsar 20% para pagar o prefeito, porque senão o prefeito não pagava ele. É assim que está acontecendo em maio de 2018, no Alto Vale do Itajaí, supostamente. E hoje ainda eu tive uma reunião com um advogado que assessora municípios aqui na região e discutindo um contrato do Hospital Regional. E aí eu posso falar, é um fato. Discutindo um contrato do Hospital Regional. E como eu sou do jurídico, mas tá, vamos botar nesse contrato, né? Correção monetária, se não pagar no prazo. Se botar correção monetária, multa ou juros, não assinam. Quem não assina? Os prefeitos não assinam. E não assinam por quê? Porque é hábito, e é esse o mecanismo que a gente vê na televisão, mas que a gente vê na televisão ou na Lava Jato ou na Netflix, mas é o que acontece. Porque se colocar no contrato, o prefeito não vai assinar, porque ele quer não se incomodar, ele quer poder atrasar 1 ano e meio, 2, e não pagar juros nem correção monetária. E nenhum prefeito combate isso. Pior, se usa disso para achacar o empreiteiro, o fornecedor. E aí acontece no Brasil a situação tão estranha que o privado cobra 10, mas para o setor público cobra-se 20. É o mecanismo. É esse mecanismo que nós temos que combater. E quando se fala em cortar na carne, esse é o movimento vereador voluntário. A gente está aqui dando uma cara a bater, porque a gente pode não cobrar para fazer uma doação. Eu não estou dizendo que isso deva ser a regra, senhores, mas é que é uma possibilidade de nós, como Câmara de Vereadores, num estado pequeno da federação, darmos um exemplo e uma ideia de mudança de atitude. E por que eu digo isso? Porque vigora esse sentimento na sociedade, essas duas questões que eu lhe falei, presenciei sexta-feira e hoje. E hoje, se você abre o jornal estadual, você vê que a Assembleia vai votar amanhã a criação de 462 vagas para assessor no Tribunal de Justiça. Vai aumentar a gratificação para servidores para 402 servidores. Vai criar uma gratificação especial. Só que não se planeja nada. E eu vou falar da minha área. Nós temos o Fórum de Rio do Sul abarrotado de processos e temos o Fórum de Rio do Oeste com pouquíssimos processos, porque um desembargador entendeu que era preciso. É preciso levar a justiça para todas as cidades. Quizá todas as cidades tivessem fórum, mas tinha que ter dinheiro para isso. E nós não temos planejamento. É assim que a banda toca e é assim que as coisas funcionam. Só que nesse país, se nós, políticos, não percebermos que temos que fomentar a mudança, nós vamos acabar expulsando as pessoas, não de Rio do Sul, vamos expulsar as pessoas do Brasil. E porque eu falo isso porque cada reunião que eu faço com algumas pessoas que têm condições de viver bem aqui ou viver bem fora, se eu tivesse mais novo, eu ia embora. Só que as pessoas estão indo embora. Em 2011, só para morar nos Estados Unidos, a Receita Federal constatou o cancelamento de 8.000 CPF, é um número, não é preciso, mais de 8.000 CPF. Se você vai embora do país e não quer ter problemas com a Receita Federal, você tem que fazer um comunicado de saída definitiva do Brasil para poder cancelar o seu CPF e não ter que declarar o imposto de renda. 8.000 em 2011. Sabe quantos foram em 2017? 20.000. Sabe quem vai embora do Brasil? Quem perdeu a esperança de lutar, quem perdeu a esperança de tentar modificar. Ficam aqueles que esperam que o Estado resolva tudo. E o Estado não vai resolver. Não resolveu em Cuba, não resolveu na Venezuela, não resolveu na Rússia e não vai resolver no Brasil. Nós temos que ter um Estado menor e com capacidade de permitir que as pessoas prosperem. A única forma de libertar as pessoas com prosperidade é dando condições para que as pessoas prosperem. Nós não estamos fazendo isso. Eu ainda hoje falei no Minuto da Câmara que estou com o nosso movimento querendo desenvolver a ideia de fomentar a colocação das lâmpadas luminárias com LED e tal. Eu acho que eu compartilho do mesmo pensamento que o vereador Francisco e a vereadora Zeli, que a gente tem que fomentar a modernidade. Mas nós temos que fazer isso de uma forma tal que a gente onere o setor privado e que também não é onerar o setor público, é incentivar o setor público a gastar onde precisa gastar. Não fazer um fórum Rio do Oeste, nem em Pinhalzinho, mas fazer um fórum em Joinville e ter uma vara com 90.000 processos que não andam. Isso justifica contratar mais assessores. Mas o problema é... Presidente, 2 minutos. Obrigado, vereador Michael. Isso
faz com que o Estado precise de planejamento, e nós não temos planejamento, porque a gente fica enxugando gelo. Senhores, eu acho que nós vamos, talvez, postergar a discussão do vereador voluntário para o último mandato. Não vejo problema nisso. Eu acho que a gente devia fazer logo para usar isso como um exemplo para o resto da nação. Mas, se a gente fizer o nosso mandato, vai ser já uma vitória não só para o movimento, para vocês, para Rio do Sul e para a sociedade brasileira. Não estou dizendo que a gente precisa obrigar o vereador a vir para cá para ser voluntário, mas que a gente possa permitir, de uma forma clara, disciplinada em lei, que estimule as pessoas que queiram se doar para a sociedade, de uma forma talvez muito melhor do que eu faço, porque eu quiseria ter mais tempo. Como profissional liberal, a minha atividade depende muito de mim. Mas a gente tem inúmeras pessoas com isso, gente. É a utopia do Thomas More. Eu não sei se vocês já leram um livro, mas é naquela ilha onde tudo deveria funcionar, a utopia é as pessoas com condições de se doar para a sociedade. Eu não quero dizer que aqueles detratores da ideia que dizem que o movimento vereador voluntário tira o trabalhador da política, afasta as pessoas da política, eu tenho que discordar. As pessoas conseguem conciliar ser voluntário numa associação de moradores, conseguem ser voluntário na igreja do bairro, conseguem ser voluntário onde ela tem condições de se doar. A gente teve aqui outro dia a empresária que foi homenageada, e ela desfilou um rosário de movimentos voluntários que ela participa. A gente pode trazer isso para a política, a gente pode dar um baita exemplo para o país. E, assim, depois de constatar que, apesar de Lava Jato, apesar das condenações, apesar de tudo, um prefeito cobra 20% para poder pagar uma obra já concluída, acabada e vencida a fatura há mais de 1 ano e meio, apesar de tudo isso, essas coisas acontecem. E aí eu falei para o empreiteiro... Só uma parte. Já é a segunda vez que o senhor citou isso. Por que a empreiteira não denuncia no Ministério Público o prefeito? Porque ela não vai conseguir mais construir... Nas palavras dela, uma empreiteira pequena, eu perguntei exatamente o que o senhor perguntou. Então, vamos lá, o senhor está me falando para mim lhe ajudar a tornar isso público. Não, eu estou lhe falando porque eu fiquei chateado, ele conhecia meu trabalho, mas se eu denunciar, eu não construo mais no Alto Vale, por conta da influência que a pessoa que fez o pedido tem. Então, o senhor tem uma ideia de como é que você vai julgar? Uma empreiteira pequena, ele tem família e filhos para criar, vamos botar ele na berlinda, ele vai assumir. O caseiro que denunciou o Palocci perdeu o emprego e caiu no ostracismo. É assim que as coisas funcionam. Só que cabe a nós darmos um jeito, ou pelo menos tentarmos dar um trilho para que as coisas mudem. Eu fiz questão de trazer isso aos senhores porque eu fico chocado, mas nós temos que tentar. E é essa a razão do Movimento Vereador Voluntário, é essa a razão de eu estar na tribuna hoje. Obrigado, boa noite, senhores. Vereador Mário. Eu vou declinar, vou falar nos últimos 5 minutos. Eu vou pedir permissão para o senhor presidente para usar a tribuna. Concedida. Boa tarde, senhor presidente, mesa diretora, vereadores, comunidade que nos assiste pelas mídias sociais, o senhor Francisco Formiga, sempre nos acompanhando, muito obrigado. O Schurtz, o Guilherme, muito obrigada, Guilherme. O Guilherme representa aí o Observatório Social, né? Obrigado. Anjo, tu não é Guilherme? Eu sempre pensei que tu era Guilherme. Tu tem cara de Guilherme, então. Mesmo assim, obrigada pela tua presença. Eu não quero desanimar o vereador Zanella, mas em Cuba, por exemplo, deputado estadual não recebe salário. Eles são escolhidos pela comunidade e eles não recebem salário. E de Cuba não deu certo, né? Culpa dos Estados Unidos, né? Mas tudo bem, Cuba não deu certo. Bem, eu quero falar um pouquinho do que a gente fez essa semana. A gente foi na Polícia Militar, foi uma iniciativa do vereador Nando, né, junto com o presidente da casa e o vereador Carizo. Foi importante, né, num momento importante da Polícia Militar aqui no nosso município, desenvolvendo um excelente trabalho. Então, a gente, inclusive, fomos ver as câmeras, né, e a gente viu toda uma tecnologia lá instalada, né, que está lá para poder
vigiar todos os municípios da região. Então, foi muito interessante que a gente acabou conhecendo uma sala lá que a gente nem imaginava que ela existia, né? Sala de situação. Né? Muito interessante. Então, fomos muito bem atendidos pelo comandante Abreu. E também falar sobre a viatura, né, da Rede Catarina de Proteção à Mulher, que já está sendo plotada, né, e a gente tem agora que de elogiar aí, foi o Ítalo, né, que conseguiu, não está mais na SDR, mas conseguiu, e a gente tem que louvar, né, e citar a pessoa quando ela consegue. E também já comunicamos que a minha homenagem vai ser à Polícia Militar, por essa iniciativa dessa rede de proteção à mulher, né, que eles vão fazer um trabalho diferenciado em relação com... Tem 2 mulheres já concursadas policiais que vão fazer esse trabalho, e a gente vai fazer, eu vou fazer essa homenagem de sessão solene, exatamente pela importância que vai ser esse trabalho. Cumprimentar a Indonésia, né, que teve tanto tempo nessa casa, que está no plenário, da importância que vai ser esse trabalho aqui no nosso município, tanto que também já tem uma viatura em Taió. E também já estamos fazendo uma visita para o secretário regional, para que a gente consiga mais uma viatura dessa para funcionar aqui no município de Rio do Sul. Também visitamos algumas pavimentações, né? Uma que está iniciando na João Baltazari, na Itopava, uma que foi concluída no bairro Navegantes, departamento de obra, tubulação na Rua Israel, na barragem, um problema sério, parabenizar aí a equipe da Secretaria de Obras, no Dário Stoff também, no Progresso também, um problema sério que tinha lá, já estão consertando e resolvendo o problema, parabenizar. Quando não faz, a gente tem que fazer crítica, mas quando faz, a gente também tem que elogiar. Também visitamos aquela obra da barragem, né, aquela creche, que vai ser uma obra muito grande, Indonésia, lá na Secretaria de Educação, que bom, né, que a gente vai ter, para poder diminuir o número de crianças dentro das salas de aula. E também cobrar, o nosso líder de governo não está, e está uma cobrança grande, essa questão do salário, do aumento do salário do servidor da Secretaria de Obras, que estão sempre me cobrando, né? Não sei se já tem alguma mobilização, né? E que mais do que justo a gente está valorizando esses profissionais. Também chamar a atenção, não sei se vão aumentar o número de profissionais na UPA, bastante reclamação, né, das filas na UPA, é uma pena, né, porque funcionava tão bem e agora a gente vê tantas reclamações. E também falar dos feriados, né? A gente sabe dos sindicatos, tem o Sindicato do Comércio, né, que negocia horários. Por exemplo, o pessoal trabalhou sexta-feira até 8 horas da noite, e, na verdade, é meia dúzia da direção do sindicato patronal que negocia para a grande maioria, que não concorda em trabalhar até 8 horas da noite, esquecendo ali que são mulheres, mães de família, que também têm família e têm casa, né? E, na verdade, não deu movimento nenhum, né? Então, é meia dúzia que negocia. No sábado, a mesma coisa, o pessoal trabalhou até 5 horas da tarde, não havia necessidade, mas o pessoal acaba se obrigando a ir trabalhar. Então, a direção lá negocia o que é melhor para eles, é o que acontece também no setor têxtil, né? Tem uma direção com 4, 5 lá, que negocia aquilo que é para beneficiar o pessoal da direção, não para negociar o coletivo, né? Que teria que, por exemplo, uma direção de um sindicato, de qualquer entidade, instituição, ela tem que negociar para beneficiar a coletividade que ela representa, e não para se beneficiar, né, o pessoal que faz parte da direção. Então, lamentar o que aconteceu agora no Dia das Mães, as mães trabalhando até altas horas, podendo estar em casa também, porque elas também têm família, igual a todos nós, elas têm filho, elas têm os afazeres, né, e aconteceu isso
porque dizem que é a direção vai lá e define, né, e os outros são obrigados a cumprir. Então, lamentar por isso, por essas mulheres e mãe, aquilo que eu falava, antes delas ser mãe, elas são mulheres, são trabalhadoras, e é isso que a gente precisa respeitar, né? Essas mulheres que acabam trabalhando e deixando o convívio familiar, deixando de viver com a sua família. Meu muito obrigado e uma boa semana a todos nós. Vereador Carizo. Cumprimentar membros da mesa diretora, vereadores, as pessoas que estão no plenário aqui, uma boa noite a todos, as pessoas que estão nos assistindo aqui pela mídia social. Primeiramente, agradecer novamente, né, o projeto que foi aprovado aqui na casa, hein? Vamos colocar no Facebook aí o nome de todos os vereadores que aprovaram, obrigado, né? É sobre o que o Marcos Anella falou num determinado momento, também falaram sobre o sistema judiciário. Também existe uma lei que toda comarca judiciária deveria ter uma obrigatoriedade numa cadeia pública, num presídio, né? Temos comarca judiciária em Rio do Oeste, temos em Ibirama, temos em Taió, temos em Rio do Campo, temos em Rio do Oeste, temos em Tuporanga, não sei se temos em Presidente Getúlio, também temos? E presídio nós só temos um. Ontem eu estava de plantão, estávamos com 4 detentos, as pessoas ficam ali algemadas porque elas não têm, no final de semana, eles têm que sair da, né, tipo assim, do fórum de Tuporanga, ficam conosco ali, tem que ficar sentado ali, tem que levar para o banheiro, tem que arrumar a refeição, para segunda-feira, cedo, às 8 horas, o plantonista lá de Itaió, lá de Rio do Campo, qualquer lugar onde for a origem do preso, vir aqui buscar novamente, levar para a sua cidade, à noite, trazer para nós novamente para pernoitar na nossa CPP, e assim vai. Já estamos quase um ano, né, só sendo aceito do juiz autorizado por Rio do Sul, né, da comarca de Rio do Sul. Então, quando é preso daqui, no mesmo, né, feito flagrante, vai para presídio de Rio do Sul. É uma coisa muito delicada. A pessoa vai lá fazer um boletim de ocorrência, às vezes uma coisa simples, está lá com 7, 8 presos do lado lá. A gente também tem que ir lá no meio, pegar uma pessoa daquela, levar para um banheiro. Um dia pode acontecer uma tragédia numa delegacia daquela, né, às vezes fica com 2 policiais à noite aí. Já foi reclamado, já foi a RBA, vocês já estão vendo pelos meios, né, de comunicação, já foi, e até agora nada ainda foi resolvido. Então a gente está mais ou menos em Santa Catarina com quase 70% das unidades prisionais interditadas, por superlotação, por simplesmente acabaram, não vai ter mais. Não foram construídos mais presídios, né, nessas outras comarcas onde tem, e estamos com esse problema seríssimo. Mudando de assunto também sobre as empresas, eu estava vendo ontem no jornal, e até tirei aqui para nós falarmos sobre isso. A gente falava tanto do Paraguai, que só íamos lá por $300 trazer algumas coisas, né, eletrônicas, alguma coisa. Nós estamos com 42 empresas já decidiram literalmente mudar de lado nos últimos tempos. E não são apenas pequenas e médias, entre os nomes que decidiram produzir no país vizinho. Grupo Riachuelo, a Vale, que comprou e opera uma empresa de logística fluvial, a catarinense Budermeier, fabricante de artigos de cama, mesa e banho, a Intercement, do Grupo Camargo Correia, que constrói fábrica da região de Iguaçu. Além de incentivos fiscais e energia mais barata, a hidrelétrica de Itaipu tem tarifas diferenciadas para o Brasil e Paraguai. As empresas são atraídas pela chamada Lei Maquila, que cobra apenas 1% em tributo de empresas que se comprometem a direcionar a produção e exportação. Outros benefícios é que as empresas podem importar matéria-prima e bens de capital com isenção de impostos. Os primeiros resultados já se fazem notar, e o país, que até bem pouco tempo se limitava a exportar os produtos agrícolas,
agora desponta como polo promissor em setores como têxtil e autopeças. Então, uma coisa que praticamente ninguém está sabendo, empresas, daqui a pouco nós já estamos perdendo para o litoral, né? Que aqui o aeroporto é longe, não existe a duplicação da 470, e agora a empresa catarinense, Marcos Zanella, até o Fiesc, né, a Federação Catarinense da Indústria e Comércio, ela também está já monitorando tudo isso, aí está perdendo grandes empresas que estão indo para eu acredito, quase 30% sai mais barato os produtos feitos e produzidos no Paraguai. É muita diferença. Hoje em dia você trabalha com lucro de 2% a 3%, só de um país para o outro você ganha 30%. E fica praticamente, né, mais perto do Paraguai para cá do que daqui para o Nordeste. Então nós temos que cuidar muito disso. Algo assim também, que a gente fica um pouco chocado também, em matéria, não é de Rio do Sul, mas é no nosso Brasil, esse documento da CIA, né, sobre as execuções na época da ditadura militar. A gente não sabe se estamos chegando próximo a um pleito político, que tem candidato que está sendo apoiado pelo regime militar, ou se é uma coisa muito mais séria que se pensa, né? Mas houve comentários que centenas e centenas de pessoas foram mortas no decorrer do regime militar, talvez só pelo simples fato de como o Marcos Zanella ter vindo aqui falar alguma coisa, naquele momento não poderia falar nada do Brasil, né? Então a gente não viveu aquele momento. A gente não sabe o que aconteceu. Inclusive a morte do João Goulart, até hoje é um mistério, né? Na história do Brasil a gente não sabe. Falava que até o governo Jango, o governo americano estava por trás das eleições no Brasil. Então isso é uma coisa muito escura, que a gente não sabe o que aconteceu. Mas a gente precisa que esse ano seja uma eleição bonita, uma eleição limpa, que esses fatos não trazem à tona algumas coisas que podem manchar, né, a nossa política aqui no Brasil. Nós já temos vários problemas. Então a gente só está falando que é uma coisa assim muito importante. Dizer que tivemos na Polícia Militar com a Zeli, com o presidente e com o Fernando, agradecer o comando lá pelo atendimento, né? Essa semana também a Associação de Moradores do Morro do Buda também vai fazer uma reunião com a Polícia Militar para dar continuidade na rede de vizinhos, que está dando bastante sucesso ainda nos bairros, e o Morro do Buda até agora não foi contemplado, e essa semana vai ser feita essa reunião. Uma boa semana a todos aí, obrigado. Vereador Irani. Boa noite. Queria complementar o nosso presidente, James Rio da Silva, né? A mesa diretora, os vereadores e a vereadora, e as pessoas aqui presentes. Seu Schubert, seu Ângelo, do Observatório Social, né? Também, em nome do doutor Formiga, todos os presentes aí, né? Sempre presente, né, doutor Formiga? E sempre bem-vindo a esta casa. Também quero complementar as pessoas aqui de Rio do Sul, da região e do Alto Vale, que nos assiste nesse momento pelas redes sociais, né? Aqui através da TV Câmara, transmitida pelo seu Marcos Boirão. Queria iniciar agradecendo à Secretaria de Obras, o Rômulo, o Niltinho, né? Pelo grande trabalho que fizeram na Rua Floresta. Era duas tubulações, vereador James, se encontravam e entupiram lá, deu um problema na caixa. Problema seríssimo. Deu muito trabalho, mas eles fizeram. Então estão de parabéns, que as casas estavam sendo prejudicadas lá com infiltrações de água, e está show de bola lá, vereador, ficou boa. Da mesma forma, na Serra Tumil, né, fizeram um patrulhamento bom que estava sendo pedido já há vários dias, né, e ficou muito boa a Serra Tumil com aquele patrulhamento que foi feito. Os moradores lá estão todos felizes, e neste momento também eles continuam em festa lá, que os agricultores lá gostam de fazer 3 dias de festa, são diferentes de outras comunidades, que faz só 2, né? Então hoje continua a festa lá, vereador Chico, na Serra Tumil, com um bailão a partir das 8 horas, e o povo fica
fica convidado, né, para participar. Também eu queria fazer eu estive, vereador ali, sábado, dando uma olhada na rua Palmitos, lá estão de parabéns os moradores lá. Está ficando muito bonita a rua, né? A gente sempre vai, como mesmo a Otília Felizbina ali no Fundo Canoas também está ficando muito bem preparada a rua, bem bonita, pavimentada, né? Isso é com aquele apoio de pavimentação comunitária. Também queria falar para todos os moradores da rua Papa João 23, que essa rua, vereador Nando, ela divide o Progresso e Fundo Canoas. Nós temos parte dos dois lados, e nós lá da Associação de Moradores do Alto Progresso, pelo monte de anos que esse povo sofre lá e pede, que é uma rua muito alta, né? Então nós definimos de fazer essa primeira rua como uma pavimentação comunitária. Então vai acontecer agora na quinta-feira, né, na sede do nosso Clube Guarani, às 19 horas, 19h20 por aí, uma grande reunião com a presença do prefeito, com a presença dos nossos amigos da Secretaria de Infraestrutura e de Planejamento, né, e com a presença da Associação de Moradores. Então é muito importante que aqueles moradores que têm casa lá, e mesmo aqueles que têm terreno, que não construíram ainda, que participem. Participe, porque agora é a hora de nós resolver aquele problema. Está sendo resolvendo problemas antigos aí, né, com o nosso governo, né? Então agora está nos moradores. É só vir todo mundo, escutar a proposta, né? E em seguida, se Deus quiser, nós vamos fazer aquela rua Papa João 23 lá, que é um anseio da comunidade, né? E escutei prestei muita atenção quando o vereador Zanella falou dos brasileiros que estão saindo, né? Pois é. E esses caras que estão saindo do Brasil, eles têm condições de sair. Pior é os que não têm. Mas enquanto saem esses que têm condição, vereador Zanella, eu queria dizer para o senhor que eu vi uma matéria que entra mais ou menos no Brasil 800 pessoas por dia, fugindo da pobreza da Venezuela, fugindo daquele governo lá que fez um governo mau lá, né? Então isso é lamentável, vereador Zanella. E se é mentira, é do repórter, não é do herói, não. Uma média de 800 pessoas por dia entram no Brasil pelas fronteiras, James. E onde é que está a fiscalização? Quando um brasileiro invade um lugar aí, parece que eles prendem, né, cara? Não tem passaporte. Como é que esses caras estão entrando com essa facilidade? Então é interessante. E com certeza essas pessoas que estão entrando aí, elas vão trazer muito problema para nós. Muito problema. Eu cumprimentar o nosso amigo Mimo, que está presente aí, ó. Seja bem-vindo aí, né? Então isso é lamentável. Agora eu queria entrar na área do esporte, né? Dizer que agora, nesse domingo, vai ter uma grande rodada de futebol, né? Pelo Campeonato Municipal do Rio do Sul. Que agora tem 8 times e a partir de domingo só vai ficar 4. É um jogo só, é eliminatória, né? Então, às 10 horas da manhã vai acontecer um grande jogo em nosso campo, né? Entre a FMD, Box Stop, né? Time do Paulão ali da FMD do Rio do Sul, né? Contra o Milan, lá no nosso campo vai ser o jogo às 10 horas. E às 3 horas nós temos se preparando para enfrentar o pessoal ali da Barra Trambuda ali, que tem o time ali deles ali, né, o Avante, né? Tem um grande time ali, o jogo vai ser com nós, o que vencer passa em frente. E daí, após essa rodada, a semifinal vai acontecer os jogos todos no estádio municipal. O Geberto Firmino e a FMD estão preparando lá, deixando cada vez mais bonito, aquele palco esportivo lá, né? E talvez até lá já esteja conseguido fazer a iluminação, para aquelas iluminação altas, dos postes altos lá para clarear o campo. Esse é o trabalho que eles estão trabalhando para fazer, com grandes modificações lá. Então, para quem gosta de futebol, vai ser um domingo decisivo agora, esse domingo que vem. Todos estão convidados. Então seria isso, meu pessoal. Só para não esquecer aos moradores da Papa João 23. Atenção, muita gente está nos escutando, o vizinho escutou, fala para o outro, que é importantíssimo. Já que esperamos tanto tempo, agora é oportunidade. Agora o governo está dando oportunidade para todos, por esse programa que nós aprovamos aqui, né, nessa Câmara, que é a pavimentação comunitária, né, em parceria. Seria isso aí e uma boa noite a todos. Vereador James. Não, vereador Chico. Nando, te deixei para trás? É verdade, Nando, desculpa. Vereador. Oh, mas também não precisa morrer de susto só por causa que eu chamei um errado.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, mesa diretora, vereadora, vereadores, comunidade aqui presente, quem nos acompanha pelas redes sociais. Senhor presidente, hoje foi lido um projeto de nossa autoria, o projeto de lei que autoriza a compensação tributária nas escolas de ensino privado que ofereçam bolsa de estudos para as crianças carentes aqui em Rio do Sul. A lei está baseada nos seguintes princípios: crianças comprovadamente carentes, com idade até 6 anos, e que estejam na lista de espera por vaga em escola aqui no município de Rio do Sul. Temos o objetivo de oportunizar tanto as escolas de ensino privado quanto ao executivo uma alternativa para as crianças terem um caminho, estudarem, o município poder oportunizar novas vagas, além da ação social de colocar crianças carentes em uma instituição privada. Integralizar e tornar esse convívio possível, e sim uma forma de termos uma sociedade mais justa e unida. Para isso, a Secretaria de Educação e Assistente Social serão as coordenadoras de todo esse processo, juntamente com a Secretaria de Administração e Fazenda. Isso ainda, o projeto foi lido hoje, vai para as comissões, e tenho certeza que para as crianças carentes da nossa cidade, que hoje não têm vagas em escola, é de suma importância. Amanhã estaremos recebendo aqui na Câmara a coordenadora, amanhã pela manhã, a coordenadora pedagógica da Escola do Legislativo, da ALESC, onde ela vem aqui para nos orientar e nos ajudar a estar montando o plano pedagógico da Escola do Legislativo aqui de Rio do Sul. Também amanhã estaremos fazendo o planejamento das nossas atividades do ano 2018, do segundo semestre, além de finalizar a Escola do Legislativo aqui na Câmara Municipal de Rio do Sul. Vai participar da reunião eu, como diretor, juntamente com o Dr. Roberto Bastos, que é o coordenador da Escola do Legislativo, e também a Juliana e a Sabrina, representando a secretaria. Eu quero aqui também falar referente ao projeto do aumento de salário de servidores da diretoria de obras. Eu estive no final da semana passada conversando com o secretário Alexandre Pereira, onde o mesmo nos colocou que o projeto está em finalização lá e logo está chegando a essa casa também. Estavam só acertando alguns detalhes, até a Laiana me colocou que acharia que final da semana passada já viria, mas então acredito que essa semana é muito provável que esse projeto esteja na casa, um projeto que é de suma importância para aquela diretoria, para os funcionários da Secretaria de Obras, da Diretoria de Obras, pois nós que aqui nessa casa aprovamos também o aumento do salário dos servidores da Secretaria de Infraestrutura, setor de planejamento, nós também cobramos naquele momento que fosse revisto esse aumento do salário dos funcionários da Diretoria de Obras. Para finalizar, eu só gostaria de convidar os moradores do bairro Fundo Canoas para amanhã, às 20 horas, teremos uma reunião lá na Escola de Educação Básica Francisco Tamir Wagner, no Fundo Canoas, onde o Executivo irá apresentar o projeto do novo acesso ao bairro Progresso, Fundo Canoas. Estará os funcionários que montaram o projeto e também o prefeito José Tomé. Então fica aqui o convite a todos os moradores do bairro Fundo Canoas, amanhã às 20 horas, na Escola de Educação Básica Francisco Tamir Wagner, para estar vendo o projeto e, claro, se tivermos algumas sugestões que possam colaborar para cada vez melhorar o projeto, amanhã fica
o dia para isso. Seria isso, senhor presidente. Uma boa noite, uma boa semana a todos. Boa noite. Cumprimentar nosso presidente James, a mesa, vereadora, os vereadores, o público presente, a Câmara que nos assiste. Hoje eu tive em Florianópolis, aí, vereador Maicon. Então a gente conseguiu aí uma emenda aí com a rúbrica do Espírito Amin de 180 mil, a compra de um equipamento aí, uma máquina, né? Então isso ajuda um pouco também o nosso município, para nós é muito importante. Lembrando o vereador Zanella, né, nós estávamos lá num treinamento, e realmente a palavra de ordem no Brasil é a mudança, né? Nós somos obrigados a mudar. Mudar com confiança e inovação. Porque se você não ter, no poder público não tiver indicadores para você poder monitorar os nossos serviços, nós estamos aí indo até 2020, 60% é uma previsão que vão estar se aposentando, a máquina realmente não vai aguentar. E essa eleição é importante, eu acho que tem que ter essa clareza, esse debate com a população, para que nós já pensamos em ajustar a máquina do jeito que está. Realmente ela não vai aguentar, nem que queiram, né? Então nós temos que ser muito claro com a população, com o eleitor. Não adianta nós esconder o jogo, porque depois nós vamos ter, ou nós mentimos agora, enganamos eles para ganhar a eleição e pagamos um preço caro, ou o processo normal, natural, transparente, né, é jogar limpo. Jogar que realmente a máquina pública, e você tem razão, né, o Estado tem que ser menor, ele não vai resistir mais esse inchaço que nós temos hoje com a máquina pública aí para fazer a gestão. O projeto de lei de minha autoria, mas tem a participação de todos os vereadores, participação aqui do Executivo, também da PAD, ali o Jailson contribuiu muito. Essa alteração aí na questão aí para nós estamos aí debatendo muito, né, vereador presidente James, na questão de nós normalizar um pouco essa demanda aí, esse problema que nós temos de cães e gatos na nossa cidade. Então é uma situação, se nós não começar também a punir quem tem essa irresponsabilidade de largar, né, vereador Heroni fala muito isso, quem tem que cuidar, nós não podemos abandonar aí e jogar aí essa responsabilidade do poder público também. E o antigo projeto, ele era mais vinculado com o departamento de vigilância sanitária e ele não tinha condições de fiscalizar essa demanda. Então agora nós trouxemos para o departamento do meio ambiente, trouxemos para o poder público para que ele possa ter uma autuação mais forte, mais rigorosa, penalizando também e multando, né, as pessoas irresponsáveis que largam e criam esse prejuízo aí para o poder público, em consequência, aí cria um problema de saúde pública também na nossa cidade. Então, esse projeto ele vem de encontro a nós amenizarmos aí esse problema, não dá de jogar todo ele nas costas do poder público. Olha a dificuldade agora, né, presidente? Quanto dinheiro vai, né? Para nós estar amenizando, nem é normalizando, amenizando uma situação com esse movimento que está sendo feito pela Casa, aqui pela Câmara de Vereadores. Parabenizo, né, presidente, aí você ter tido essa imposição junto com o Executivo, para nós repassarmos esses valores, para nós dar pelo menos uma amenizada, sem a tua força, sem a tua ajuda, sem a tua briga, né, a tua imposição, talvez não seria possível. E ali depende de mais ou menos um valor de 30 mil reais para ter aí um atendimento aí a 300 cães, que já vai diminuir bastante. Mas a gente convocaria, né, eu acho que continuar essa luta, né, presidente, para nós tentar, assim, pelo menos normalizar, porque quanto mais normaliza, menos cresce essa demanda. E a gente vai diminuindo essa despesa, como mesmo bem falou a PAD, né, que esse valor de repasse daqui a pouco nem é mais necessário quando isso se resolve, quando isso se normaliza. Então, também aqui aproveitar, né, eu realmente tinha sido tinha prometido para mim mesmo que eu não iria falar sobre um assunto, porque é um assunto muito polêmico, um assunto muito delicado, né? Mas a questão da área azul na nossa cidade.
E realmente, né, 11 horas da manhã, hora de pico, nós temos aí muitas vagas aí sem ser ocupada na avenida. Eu entendo, se liberar, enche de novo, porque todo mundo estaciona, deixa o carro o dia todo ali. Agora eles vão para essas laterais, eles tiram o carro. Então, era uma forma assim, não sei como fazer para essa conscientização da população, porque às vezes, né, se paga um preço caro pela irresponsabilidade da população. Se você libera, eles tomam conta de todo o estacionamento da cidade de Rio do Sul e quem quer estacionar não tem vaga. Então tem que ter essa responsabilidade também. Por isso que o estacionamento rotativo é importante, para que haja vaga para quem quer comprar no nosso comércio. Mas essa expansão até no final da avenida, ela se excedeu um pouco, no meu ponto de vista. Ela pode ser adequada, diminuída, né? Porque se você pegar, e seria a minha sugestão, até no trevo do Mesalira, onde que nós unimos as duas avenidas para cima, seria o suficiente. Porque para cima nós temos aí 50% das vagas que não estão sendo ocupadas. É lógico que as pessoas estão tirando o carro, né? Daí colocando nas ruas laterais, se você libera, vem tudo novamente para o centro. Se a população continuasse tendo essa consciência de não deixar o carro estacionado o dia todo no estacionamento, nessas duas principais avenidas, com certeza o estacionamento rotativo não precisava ser tão extenso. Então é um assunto delicado, um assunto polêmico, mas que faço um pedido para o Executivo, acho que foi colocado esse processo em prática, e agora essa análise pode ser feita com uma melhor visão, uma melhor noção, se realmente ele se faz necessário. Se não faz isso, às vezes você não tinha como tirar uma conclusão. Mas agora, com ele acontecendo na prática, nós podemos tirar uma conclusão se efetivamente é necessário ser tão extenso a questão da cobrança do estacionamento rotativo, porque nós temos mais um agravante, que nós aumentamos a despesa para as pessoas fazerem a cobrança do estacionamento rotativo, e a receita não está sendo o suficiente para manter essa despesa que nós temos com o aumento operacional da gestão do estacionamento rotativo. Às vezes não paga, né? Tu troca 6 por meia dúzia, tu não paga o valor do pessoal necessário para fazer esse monitoramento e fazer essa gestão até lá no final da avenida. Então fica aqui uma sugestão para que o Executivo analise com carinho essa situação que a população está pedindo. Uma boa noite, obrigado. Vereador James. Passa a presidência ao vereador Nando. Boa noite, mesa diretora, vereadores, vereadora, as pessoas que nos prestigiam hoje aqui na Câmara de Vereadores, o seu Formiga, o Ângelo, do Observatório Social, os demais presentes, você que está nos assistindo pelas redes sociais, meu boa noite. Queria iniciar minha fala, né, enaltecendo o trabalho da nossa Guarda Municipal. Na sexta-feira passada, eles inauguraram um posto avançado, que fica localizado embaixo do nosso elevado, ao qual eles, com sistema de câmeras, estão monitorando o nosso parque Harry Hobbs. Uma vigilância necessária, as pessoas que ali utilizam vêm para o lazer, vêm para se descontrair com seus filhos, né, com a sua família, e é um ponto que havia necessidade de um pouco mais de fiscalização. Alguns vândalos andavam depredando, e com a instalação do posto avançado nas proximidades, ficará 24 horas monitorando todas as pessoas que utilizam o nosso parque. Isso traz segurança. Então, ao comandante Ferreira, que é o comandante da Guarda Municipal, fica aqui, né, os nossos agradecimentos pelo desempenho e trabalho que ele vem executando, também com o projeto da Guarda Mirim, que vem se estendendo em todas as nossas escolas e bairros de Rio do Sul. Um excelente exemplo, vem dando uma linha ao qual os nossos jovens precisam para poder melhorar a sua formação de caráter. Bons exemplos formam bons cidadãos. E isso me deixa muito contente, né, em saber que as forças de segurança aqui nessa casa, hoje todos enalteceram o trabalho da Polícia Militar, não é diferente com o Corpo de Bombeiros, que cedeu uma viatura também para estar ajudando a sua co-irmã, Guarda Municipal, uma viatura de
porte e tamanho médio, né, um furgão, ao qual é a sua base móvel. Para vocês terem uma noção, hoje, grandes festas que acontecem em Rio do Sul, a guarda vai com uma base e fica próximo ao evento. Se necessário for, eles não precisam fazer o deslocamento, eles são vistos, eles exercem o policiamento ostensivo, e isso é muito importante para a segurança. Porque a hora que alguém, né, pensa em cometer algo errado, ou, de repente, se envolver em vias de fato, lembra que a guarda já está ali mais próxima, vai lá, conversa com eles, pede orientação, e os problemas são sanados no local, sem maiores problemas para o evento. Isso é muito importante. Ainda há pouco, a Inolese, assessora da Janara Mafra, que é a secretária de Educação, estava no plenário. Fica aqui também um registro do bom trabalho executado pela Secretaria de Educação, ao qual ela conseguiu, este ano, deixar todos os educandários dentro da lei ao qual exige o Corpo de Bombeiros de Rio do Sul. Né? A proteção às pessoas que ali utilizam, às crianças que ali ficam, os sistemas vitais, né, os extintores, saídas de emergência, iluminação de emergência, todos esses educandários possuem, e isso nos deixa muito contente. Primeira vez que isso acontece aqui na cidade de Rio do Sul, onde 100%, né, dos educandários estão com os sistemas vitais instalados. Falta agora, né, a regularização para o Habite, é um bom exemplo que os órgãos públicos estão dando. Nós temos ainda na cidade de Rio do Sul, inclusive a Prefeitura Municipal de Rio do Sul ainda não está adequada, né, tem um prazo, está com um plano de regularização. Nesta casa nós já vimos algumas modificações, alguns extintores pelos corredores, uma nova sinalização, saídas de emergência, e é dessa forma que a gente consegue dar os bons exemplos. Queria convidar os senhores que estão nos assistindo para o primeiro pedal do 13º Batalhão, vereadora Zeli. Né? Mais uma vez, as mulheres despontando, né, nas ações sociais. Aqui a capitã Sandra, além do projeto Rede de Vizinhos, implementa, junto com a assistência social, em parceria, o primeiro pedal do 13º Batalhão, que acontecerá agora, dia 20 de maio, com saída às 9 horas na Oscar Barcelos, de frente ao batalhão. São ações, pequenas ações como esta, que envolvem a comunidade, que deixam a comunidade mais próximas dos serviços públicos. O que significa o pedal, vereador? Será um passeio de bicicleta controlado pelo próprio batalhão de polícia. Todas as pessoas podem levar seus filhos, será monitorado pelo Corpo de Bombeiros, que acompanhará, junto com a assistência social, que estará também no local, né, demonstrando todos os seus serviços e dando toda a assistência para que aconteça esse passeio de bicicleta, já pelo um roteiro demarcado pelo 13º Batalhão, na cidade de Rio do Sul. Isso vem ajudar, né? Vem envolver as comunidades em ações a qual muitas vezes a gente vê um certo afastamento da nossa comunidade. Lembro-me aqui, no início do ano, a qual a Defesa Civil promoveu em todos os bairros da cidade de Rio do Sul, né, a aproximação para que a comunidade pudesse entender um pouco mais o trabalho da Defesa Civil. Eu, Mário Sérgio, né, o vereador Erone, Fernando, Maicon, entre outros vereadores, acompanhamos algumas dessas reuniões a qual o público não comparece. Poucas pessoas vieram para os NUPDECs para ter um pouco mais de conhecimento. Nós sabemos que o próximo desastre não tem data, mas o relógio já está contando. E isso é muito importante você estar preparado. Então fica o registro para que outros órgãos públicos também se envolvam com a comunidade, que demonstrem os seus serviços, que aproxime mais a comunidade dos seus afazeres. Ações como esta vão a favor para que possamos estar cada vez mais melhorando a qualidade de vida dos nossos rio-sulenses. Esse registro ao 13º Batalhão é de suma importância, pois é iniciativa própria, não está lá no hall de trabalho da Segurança Pública da Polícia Militar, mas está nas pessoas que lá trabalham, e é essa necessidade. Quero deixar os senhores aqui a par do assunto ao qual eu tenho trabalhado pessoalmente com a AMAV, os projetos da nova Câmara de Vereadores, juntamente com a AMAV e a AUCAV, já passou pelo primeiro critério da análise de projeto da nossa Secretaria de Infraestrutura, já retornou aos analistas da AMAV para fazer algumas correções, inclusive apontadas pelo Observatório Social em acessibilidade, entre outras áreas de sustentabilidade, e a partir do momento que essas correções forem feitas, o projeto retorna à Prefeitura Municipal para que em breve nós possamos estar aí com o alvará de construção liberado. Então, assim que tiver mais notícias e modificações no andamento desse projeto, eu estarei aqui repassando aos senhores.
Muito obrigado e boa noite a todos. Vereador Maico. Declina. Senhor presidente, o Marcos Anísio não se encontra, então não há mais vereadores para fazer uso da tribuna. Obrigado, senhora vereadora. Explicações pessoais. Explicações pessoais, 5 minutos a cada vereador sobre assuntos relacionados a esta sessão e vedados os apartes. Vereador Marcos Anela. Vereadora Zeli, eu sei que a senhora estava brincando quando mencionou Cuba, mas confesso que sempre me preocupa isso, essa brincadeira é fruto de um amor platônico que o seu antigo partido e que os intelectuais do país têm por um país comandado por mais de 50 anos por um ditador, principalmente em sendo o seu antigo partido, o PT, as entidades sindicais são defensoras da democracia, e eu estranho que idolatrem tanto um partido comunista e um país comunista e que realmente não precisa pagar os seus deputados, porque escolhe quem vai ser deputado e até o número de candidatos é exatamente igual ao número de vagas. Não tem por que pagar mesmo, ainda mais com um salário mínimo de 30, 40 dólares, que é o que hoje tem em Cuba. Mas quando a gente fala em doação, e as câmaras de vereadores do país, que é o que fomentou o nosso movimento, eu quero lembrar aos senhores que nós temos mais, eu anotei aqui, 56 mil vereadores, mais de 56.800 vereadores. Se pegarmos um salário médio de 5 mil, eu estou sendo benevolente, porque eu acho que se pegarmos na ponta do lápis, a média deve dar mais que isso, nós vamos ter uma despesa mensal de 284 milhões, num ano 3 bilhões e meio, e num mandato 15 bilhões, só para pagar a classe política de base desse país, que são os vereadores. Então, vereador Chico, o senhor é candidato a deputado estadual, é uma bandeira que isso deve ser levantado. Talvez essa cidade com 70 mil, quem sabe Rio do Sul tenha uma deferência por ter 70 mil. Mas nós não podemos ter cidades com 4 mil habitantes, 3 mil habitantes, pagando salário alto para vereador. Isso é a ruína do Estado brasileiro. O Brasil, já falei algumas vezes aqui na Câmara, a gente precisa muito mais de uma reforma administrativa do que de uma reforma trabalhista, previdenciária, fiscal. A gente precisa mudar as coisas na administração pública. E Cuba não é um bom exemplo para nós. E é por isso que eu falo, e o que eu falei antes. Inclusive, por essa lei que nós temos que analisar agora, da simplificação que vem do Executivo, o serviço público se rege à base de corporação. A Câmara se rege à base de corporação. Vocês não me levam a sério, mas o fato é que a gente está enfrentando corporação em todos os segmentos da administração pública e da classe política. A gente vive assim. Enquanto não enfrentarmos isso, não vamos melhorar. E é por isso que essa lei de simplificação a gente deve atentar também. Por mais que resista lá embaixo, é porque não querem mudança. A mudança tem que passar pelas nossas cabeças, tem que afetar a administração. Se a gente falar em mudar aqui e sem impor algumas mudanças, mesmo que contra gosto, o remédio sempre é amargo. Nunca vai ter remédio com gosto doce, a não ser para as crianças. Obrigado, boa noite a todos. Vereador Mário Sérgio. Bom, eu já sabia que a Zeli ia falar sobre a questão dos funcionários da Obras, então por isso eu já não falei antes. E o outro só tinha mais um tema, mas quero reforçar, até o Nando também puxou esse assunto, porque quando foi discutido aqui a retirada dos salários dos professores, um dos argumentos usado é que esse dinheiro iria para obras. Em abril. Todos estavam aqui e ouviram bem claro. Então, em abril, já esperamos chegar dia 30. A gente não comentou nada, porque era abril. Então, até final de abril, como o Nando citou ali, a gente esperava o projeto. Agora estamos indo para a metade de maio e a gente não... Desculpa, Nando, eu não ouço falar do projeto. Você ouviu lá alguma coisa, mas eu já sondei alguma coisa e não ouço o projeto. Então, assim, eu acho que é impossível continuar ou incentivar os trabalhadores a fazer um trabalho, a trabalhar, arregaçar as mangas de fato embaixo do sol que eles fazem, ganhando R$900 por mês ou sujo, às vezes. Então, isso não tem condições. E a gente conversou, acho que todos aqui conversaram isso de obras, é um pedido, quando um dia falei para me deu dó, para um dos funcionários, poxa, R$300 de abono, ele disse, Mário Sérgio, 200 estava bom. Poxa, sabe? Eu acho que não é um absurdo o que eles estão pedindo. Então, melhoria no vencimento e na carreira.
Porque e até incentivo, curso. Acho que investir um pouquinho na Secretaria de Obras, esperamos isso. A questão da UPA, até gostaria de pedir, já o Marcos não está aqui, o James, de repente, dá uma olhada no que está havendo. Por que esse inchaço da UPA nesse momento? Não sei se alguns estão reclamando, até a questão de a gente dar uma olhada nisso. Que vão para o hospital regional manda para a UPA. Daí os caras têm que vir para cá fazer os exames e volta para a UPA. Então está vendo, parece que um manda para cá e para lá. Então nós temos que dar uma olhada nisso, porque as pessoas estão sendo jogadas para cá e estão ficando. Uma colega minha, uma professora, ficou das 11 horas, 1h da tarde, desculpa, até as 11 da noite para ser atendida. E lá perto não tem nenhum lugar para lanche. Então as pessoas têm que sair e vir lanchar na praça. Daí eu assisti uma cena de uma pessoa voltou e chegou lá, não tinha mais... Tinha passado, chamado o nome dela. Então está assim, bastante complicada a situação. Eu não sei o que está acontecendo, parece que está havendo um impasse aí. E até, ou sei lá, educar as pessoas a irem para os postinhos, para ver o que está acontecendo. Rever algumas coisas dos postinhos, acho que tem alguns dias nos postinhos, que, claro, são um trabalho excelente, mas não atende. Por exemplo, assim, é só para idosos, só para gestante, e aí não atende a pessoa da comunidade. Eles vão para a UPA. Então, acho que teria que ter, por exemplo, priorizar a gestante, mas também atender algumas pessoas da comunidade para que eles não viessem encher. Então, acho que nós temos que dar uma revisadinha, de repente, nessa estrutura, para ver o que está acontecendo, porque eu acho que a UPA está funcionando. Está legal. O que não está certo é essa questão desse inchaço que houve nos últimos meses. Hoje nós tivemos uma reunião, o Marcos não está aqui, uma reunião com o pessoal do meio ambiente, então a gente vem discutindo essa questão da reciclagem desde o ano passado, e vocês vem acompanhando, a gente vem colocando aqui. E hoje tivemos um avanço muito grande, com uma reunião até inédita quase, e tivemos com o pessoal do setor do meio ambiente, um grupo de pessoas do conselho, com o Marcos, e tivemos discutindo a questão da coleta seletiva do material reciclável, e a questão da sacola com cor específica para o lixo. Então, foi um avanço. Então, a gente discutiu lá toda essa questão de como pôr isso em prática. Então, já agora, no próximo início do próximo mês, já vamos ter uma nova reunião. Então, agora é interessante que agora tem um grupo que discute essa questão, isso é um grande avanço. E vamos, com certeza, agora na próxima reunião, já ver umas questões práticas. Então, é um grande avanço. E essa lei que a gente colocou na semana passada, a questão dos recursos, mexendo com a questão dos recursos do setor do meio ambiente, é uma esperança da gente ter um recurso para esse trabalho. Tá? Uma boa noite a todos e uma boa semana. Peço permissão para fazer uso da palavra. Concedida. Vereador Irones, quando o senhor disse que está vindo 800 pessoas da Venezuela morar no Brasil, nós temos hoje, morando fora do Brasil, 2,5 milhões de pessoas. Não, isso é da população brasileira, mora em vários países, né? Dividida a maioria em 30 países. Então, é 2,5 milhões. 1 milhão nos Estados Unidos. E 1% da população brasileira é a população do vereador Zanella, que são os ricos. Vocês imaginam? Questão de ordem, questão de ordem. Questão de ordem, vereador Zanella. A parte. O senhor não entendeu o que eu falei. Vereadora Zeli, se por só termina o seu... Que é aquilo que ele falou, que o pessoal está saindo daqui para morar lá nos Estados Unidos. E realmente eles estão indo mesmo. Tanto que o próprio vereador Irone disse que não, que está indo quem tem dinheiro. Então, 1% da população que tem dinheiro mora assim nos Estados Unidos, porque não mora mais no Brasil, por questões de segurança. O governador Valadares está cheio de rico. O governador Valadares, não, eu estou dizendo que mora em Miami, lá. Não estou dizendo que é o senhor que é o rico, eu estou dizendo que tem 1% dos ricos que moram em Miami. Isso aí é dados do IBGE. Outra coisa também, né, que a gente ouve falar, quando fala em Cuba, Cuba primeiro é socialismo, não é comunismo.
E, na verdade, é um país onde teve vários embargos, onde sofreu todo o corte, a dificuldade que teve, e é o país onde é um exemplo na educação, na saúde e na segurança. Né? Então, se Cuba, se ser comunista e socialismo, é as pessoas poderem ter educação, poder ter saúde com qualidade e ter segurança, que pena que isso não existe no mundo inteiro, né? Que não tem a desigualdade que tem no Brasil. Né? E se um deputado trabalha de graça lá, eles têm que trabalhar mesmo, eu não acho, não vejo diferença nenhuma. Se aqui no Brasil o deputado pode ganhar, lá também eles deveriam ganhar. Mas é uma opção do país, né, da questão do país, de não receber salário. Outra coisa também que o vereador Carizo fala é em relação, né, ontem ainda passou, 119 pessoas que foram executadas, e é verdade, que eram consideradas subversivas, pessoas que têm postura, geralmente pessoas de esquerda, né? Pessoas de esquerda hoje no Brasil é bandido, né? Estão até prendendo quem é de esquerda. Né? Então, eu não sou nada, eu tenho postura de esquerda. Né? E admiro, sim, Cuba, se Cuba tivesse a oportunidade de seria um país onde as pessoas viviam com igualdade. Tanto que eu tive lá e o povo gosta de morar em Cuba. Né? Tanto os médicos que vieram para cá falavam bem, né? Um ou outro que falava mal. A maioria disse que mandava o dinheiro de volta para Cuba com muito gosto. Então, a gente, às vezes, precisa falar as coisas, por isso que eu fui lá, eu conheci Cuba, né, e vi. Então, se a gente não quer que o povo lá de fora venha para cá, vereador Irone, nós também não devemos ir lá para o país dos outros. Né? Então, a gente também tem que receber eles aqui. Seria isso, senhor presidente, e agora o vereador Carizo. Vereador Irone. Queria dizer que essa balança que vai ser comprada, que vai ser liberado os 100 mil daqui, 100 mil reais daqui de nós vereadores, né? Do orçamento, né? Essa balança tem um mérito, o mérito da compra dela do vereador Francisco. Ele que Deus do início bateu em cima, e isso vai trazer um grande lucro. Mas é uma pena que a sobra desses 100 mil nós vamos investir nesses responsáveis que ficam largando os boapecas na rua e os gatos aí, ó. É uma pena isso aí, é lamentável. Pela incompetência vão ter que gastar um monte de dinheiro. Também estou preocupado com a nossa Secretaria de Obras. Já era para ter vindo esse projeto para cá. Então, já está meio enrolado essa coisa aí. Eles estão cobrando da gente direto, que eu estou lá, né? Mas eu me preocupo com as obras, por quê? Essa empreiteira que não está, que é responsável, e não sei se que pegou para tapar os buracos da rede de esgoto, vereador Carizo, ela não, parece que ela deu no pé daí, não está fazendo. Nós temos exemplos, 2 acidentes lá na rua São Bento, no cruzamento, no seu erro ali, né? Jogaram brita, está o maior da confusão lá. Jogo brita lá e daí em diante. E nos buracos que eles abrem, eles cortam o asfalto, em vez de botar um material bom, o Sérgio bota o brita. E a brita espalha, está um transtorno aquilo lá. Mas eles estão, eu escutei um passarinho falar que eles querem passar para a Secretaria de Obras assumir. Será a maior besteira que nós vamos fazer no governo. Porque nós não demos conta de tapar os nossos buracos aqui dentro do Rio do Sul. A equipe que nós temos lá. Não são culpados os funcionários, é porque tem pouca gente e pouca máquina. Não podemos nunca aceitar isso aí, ó, porque daí vai trabalhar a prefeitura, a nossa secretaria, só em prol dessa uma que está fazendo a rede de esgoto aí. Então, tomara que esse passarinho seja cortado a asa dele, que não dê certo. E antes de responder a vereadora Zeli, eu queria só comentar que hoje saiu o jogador da seleção brasileira, a gente fala em esporte, né? É uma pena que nós perdemos um grande jogador, que é o Daniel Alves, né? No Brasil, nós perdemos um grande jogador, porque eu gostava do futebol dele. E com relação, quando eu falei, vereador Zeli, das pessoas que estão indo para lá, eu não disse que ela é rica, eu disse as pessoas que têm condições. Agora, esses caras que estão vindo para o Brasil, da Venezuela, lá da Venezuela, que estão vindo aqui para o Brasil, esses coitados, eram os amigos do Fidel Castro, o Hugo Chávez lá, né? E agora está o Nicolás Maduro lá, não sei se está maduro ou não, porque se estivesse bem maduro, não está o povo dele correndo de lá, correndo da miséria e da fome. E esses brasileiros que estavam saindo do Brasil, todos eles, não saíram aqui para que estavam passando fome, não. Nosso Brasil ainda tem solução.
E nunca lembrar que esse Hugo Chaves e esse outro lá, esse Hugo Chaves, o Fidel Castro, eles eram muito amigos do seu Lula lá. Muitos eles eram um trio, se davam muito bem eles. Então eu acredito que esses caras que saíram do Brasil, eles tinham condições de ir atrás de umas novas oportunidades. E eu jamais vou falar da classe empresarial, porque eu ainda digo, eu sou da classe do pobre, eu sou pobre. Mas pobre não dá emprego para pobre. Quem dá é um empresário. Eu nunca vi eu ir dar serviço para 10, 12 caras aí, porque eu não tenho como pagar. Eu acredito que, graças a Deus, Deus fez as coisas bem feitas. Porque se não é um empresário, o pobre estava tudo aí pedindo o quê? Bolsa Família. Bolsa Família. Isso aí é um grande erro. Mas, enfim, seria isso. Uma boa noite a todos. Vereador Nando. Declina. Vereador Chico. Parabenizar aí mais uma vez a nossa presidência, a nossa casa, aí pela balança aí, vereador Erone, realmente a gente vinha lutando e brigando por isso, mas graças também mais uma iniciativa da Câmara de Vereadores, né, com o repasse de recurso para que isso vire uma realidade, que é muito importante para o nosso município e com certeza a gente vai ver um resultado aí imediato, né, e ela vai se pagar rapidamente. Também agradecer à Secretaria de Obras, vereador Erone aí da Serra Tumil, passei lá, eu tinha um pedido também aí no gabinete para que fosse feito aquele serviço com um serviço de excelente qualidade. Na verdade, né, eu estou acompanhando o trabalho, eu tenho percebido aí uma melhora significativa aí na qualidade do serviço da Secretaria de Obras, que é muito importante. O tempo, claro, que tem ajudado, tem contribuído, né, mas nós hoje já sofremos menos na pele aqui na Câmara de Vereadores, depois que o tempo deu uma trégua aí para normalizar a situação. A gente fica mais em paz aqui, né, vereador Michael? Quando as secretarias funcionam bem, o vereador já fica mais tranquilo, porque às vezes ele tem que sair do foco dele para resolver problemas do executivo, que não é a função do legislativo, né? Mas a população acaba buscando nos vereadores um apoio e um suporte para brigar pelas suas necessidades. Reforçando aqui, nós estamos num debate caloroso, e sempre eu também, meu posicionamento, defendo a classe produtiva. Eu vejo, né, que sem a classe produtiva, né, nenhum setor da sociedade ele anda, ele funciona. Nós temos que ter alguém, né, que dá condições de trabalho. O próprio sistema público hoje é sustentado pela classe produtiva. E aqui nós temos toda uma estrutura de arrecadação que vem da classe produtiva para manter o próprio funcionalismo público, né? Se não fosse ele, nós não tinha professor, nós não tinha funcionário da Secretaria de Obras, nós não tinha nada, né? Então, defendo, é uma bandeira que eu luto e valorizo, porque sem ela, realmente, a nossa sociedade, né? Para quê? De onde nós ia tirar recursos, impostos, para pagar toda uma máquina pública? É da classe produtiva. É dali que vem o dinheiro, né? É dali que vem os recursos para que a gente consiga manter os serviços básicos para a população funcionando, principalmente na área de segurança, saúde e educação. Uma boa noite, obrigado a todos. Vereador Michael. Vereador James. Obrigado, vereadora. Bem rapidinho, né? Só para tirar algumas dúvidas, né? O vereador Mário Sérgio não foi na UPA. Ele deve ter recebido uma informação de alguém que fez uma reclamação, mas quero informar que já tem lanche lá na UPA. Já tem um cidadão que colocou seu comércio lá, está vendendo, e já faz mais de uma semana. No segundo momento, eu vejo que realmente na fala que o senhor citou da demora, né, está um pouco ainda... não está regularizado totalmente o atendimento, mas eles têm melhorado dia a dia, já foi pior. Né? Mas é inadmissível uma pessoa ficar de horário a tal horário, como o senhor citou, isso aí nos chama atenção. Eu falo isso para o senhor porque eu passo lá todo dia. Minha filha mora na quadra onde a UPA está instalada, e eu tenho prestado bastante atenção, né, no atendimento, como as pessoas saem lá depois que recebem o atendimento, como chegam. Hoje, inclusive,
ficou quase 1h30 sem nenhum atendimento, não tinha ninguém para atender. Tem momentos, né, principalmente com as viroses que estão aí pela cidade, que fica mais tumultuado. Mas quanto ao lanche, já faz mais de uma semana que tem uma pessoa que pôs o comércio lá e está atendendo, né, então fica aqui esse registro. É importante, as pessoas muitas vezes utilizam as redes sociais para se comunicar com a gente, né, e elas citam um fato de meses atrás, e às vezes muitas coisas já foram solucionadas. E às vezes a gente, no ímpeto de querer ajudar e querer ver a melhora, né, acaba, um momento ou outro, por não ter, estando presente lá, vendo o problema na realidade, fazendo alguns comentários. Cito isso porque eu tenho observado bastante, eu trabalho lá, a vereadora Zeli muitas vezes vai lá, tenho visto ela indo e vindo, como o senhor fez aquele excelente trabalho no Hospital Regional, com as pessoas que precisam de atendimento de oncologia, não tinha banheiro, não tinha um local adequado, ficavam no tempo, aquilo também já foi providenciado. Sei que o senhor é um vereador ativo, né? Mas nessa situação ele tem que corrigi-lo a respeito desses dois assuntos. Obrigado e boa noite a todos. Vereador Maico. Declino. Obrigado, senhora vereadora. Nada mais havendo a tratar e sob a proteção de Deus e da lei, damos por encerrada a presente sessão, convocando os senhores e senhoras vereadores e vereadora para a próxima sessão ordinária, que será realizada no dia 21 de maio de 2018, às 18 horas. Deus abençoe a todos.